E aí galera, beleza? Finalmente começaremos com o estudo sobre raciocínio lógico matemático. Então se você quer dar uma decolada na sua carreira aí, ou tomar um rumo na sua vida, né, se você tá meio perdido, não deixa de se inscrever aqui no canal e dar aquele famoso like nesse vídeo. Bom, quando eu falo raciocínio lógico matemático, eu estou me referindo à lógica que normalmente cai nos concursos aqui do Brasil. Ou seja, estou me referindo à lógica proposicional, aquela que analisa proposições. Mas antes de eu começar a te explicar o que são proposições, primeiramente vale dizer que elas normalmente aparecem na nossa língua materna, ou seja, na forma de frases. Por isso, cabe uma rápida revisão aqui dos diferentes tipos de frases que nós temos. O primeiro tipo de frase que nós temos aqui são as frases imperativas, que são aquelas usadas para dar ordens. Normalmente são essas que eu mais utilizo com os meus alunos, né? Acorda, menino! Anda logo, cabeção! Até parece que eu chamaria algum aluno meu de cabeção, né? Põe a máscara, infeliz! Agora que eu tenho 2 vídeos gravados aqui nesse canal e 4 inscritos, já posso começar a me soltar aqui, hein, gente? Temos também as frases exclamativas, que são aquelas utilizadas para demonstrar emoções. Onde quando você chuta o pé da cadeira com o dedinho do pé, assim, você dá aquele berro. Ah! Exatamente, isso é uma frase exclamativa. Onde quando você vai chamar alguém, você fica, oh, ei, ei! Ah, até que enfim. Temos também as frases interrogativas, que obviamente são aquelas utilizadas para fazer perguntas. Ei menino, você já entregou o trabalho? Gostaria de uma xícara de café? Temos também as frases optativas, que são utilizadas para expressar algum tipo de desejo. Ah, vai com Deus, Deus te leve, ou boa sorte. E temos as frases declarativas, que são aquelas utilizadas para declarar algo ou nos informar de alguma coisa. Ah, hoje está chovendo. O Pietro é o melhor editor de vídeo que eu conheço. Inclusive é o único, né? Eu não gosto de pizza. Agora vamos dar uma olhada nas frases que eu falei. Será que a gente consegue classificar todas elas como verdadeiras ou falsas? E por que eu estou querendo ver se eu consigo classificar essas frases em verdadeiras ou falsas? Porque esses são os valores lógicos que nós temos. Ou uma frase é verdadeira ou ela é falsa. Ponto. Então se liga, ó. Aqui nós temos as frases que eu dei como exemplo. Nós começamos com as imperativas. Bom, vamos dar uma olhada, né? Será que quando o cara fala, né? Acorda, menino. Tem como a gente classificar isso em verdadeiro ou falso? É porque ele não tá afirmando nada, né? Tá dando uma ordem. Então, a gente não consegue classificar essa frase aqui como verdadeiro ou falso. E nenhuma das outras, né? A gente pode ver, ó, que nenhuma dessas nós conseguiríamos classificar como verdadeira ou falsa. As frases interrogativas, a gente também não consegue classificar como verdadeiro ou falso, né? O cara tá fazendo uma pergunta para você, não tem como você classificar isso como verdade ou mentira. O cara pergunta, você já entregou o trabalho? Você fala, mentira. Não tem como a gente fazer essa classificação. Gostaria de uma xícara de café? Também não, né? Aqui, lembrando, gente, que as frases interrogativas nem sempre terminam com um ponto de interrogação, né? A gente pode ter uma frase interrogativa indireta, né? Por exemplo, aqui, gostaria de uma xícara de café? É uma interrogativa direta. Agora, uma indireta, nesse caso, seria assim, gostaria de saber se você aceita uma xícara de café. Termina num ponto final essa frase que eu falei agora, mas ela continua sendo interrogativa, tá? As optativas agora. Vai com Deus, Deus te leve, boa sorte. Como você vai falar que isso é verdadeiro ou falso, né? Não tem como. Lembrando que a gente está analisando as frases e não a pessoa em si, né, que está te falando. Você pode falar, vai com Deus. Falar, esse cara é falso, né? Ele está falando isso, mas deve estar pensando outra coisa. E as frases exclamativas também não. Se nós temos lá, ó, o cara gritou de dor, vai falar mentira, não tem como. Ou se ele tá te chamando, então também não. E nem no último caso aqui. Aqui, já as frases declarativas, nós conseguimos sim classificar em verdadeiras ou falsas, né? Hoje está chovendo. Isso pode ser uma verdade ou uma mentira. Então, a gente pode classificar em verdadeiro ou falso. Aí depende do contexto, né? Aqui, ó, o Pietro é o melhor editor de vídeo que eu conheço. Bom, nesse caso, isso daqui é uma verdade. Isso daqui é verdadeiro, né? Porque eu não conheço nenhum outro. Mas isso
essa afirmação ela pode ser falsa para outra pessoa. Né? Essa aqui de baixo, ó, eu não gosto de pizza. No caso, para mim, isso aqui é falso. Eu amo pizza. Mas pode ter gente aí, pode ter algum louco que não gosta mesmo de pizza. Mas para mim, é uma afirmação falsa. Ok? Agora, vamos colocar um pouquinho de matemática na história, né? Vamos pegar algumas sentenças que estão em linguagem matemática. Ó. Vamos aqui. Beleza, ó. Nós temos essas sentenças aqui. Vamos dar uma olhadinha. 8 vezes 3 menos 10. 8 vezes 3 menos 10. 2x igual a 0. 8 vezes 3 menos 10 é igual a 14. 9 é maior do que 9. Vamos ver, ó. Aqui nesse caso, tem algumas que a gente consegue classificar em verdadeiro ou falso e outras não. Por exemplo, a primeira frase, ele não está afirmando nada. E nesse caso aqui, ó, a gente não consegue classificar isso daqui em verdadeiro ou falso. Tá? Agora dá uma olhada nessa segunda aqui. Ó. 2x é igual a 0. 2x é igual a 0. O que acontece? Aqui a gente não está resolvendo uma equação, tá, gente? Todo mundo olha para cá e fala, vamos resolver essa equação aqui, então x tem que ser igual a 0. Beleza. Porém, a gente está querendo classificar a frase. Então, ó, 2x é igual a 0. Depende do valor do x, não é? Porque se o x for mesmo igual a 0, é uma sentença verdadeira. Se o x for diferente de 0, isso daqui é falso, né? Então, se o x for 2, por exemplo, 2 vezes 2 dá 4. 4 é diferente de 0. Então, isso daqui seria uma afirmação falsa. Mas não tem como uma declaração ela ter os dois valores lógicos, né? Então não dá pra gente classificar isso daqui em verdadeiro ou falso. Agora dá uma olhada nessa outra aqui, ó. Diferente da primeira, ele coloca lá 8 vezes 3 menos 10 é igual a 14. Aqui é uma afirmação. Ele está declarando que o valor daquela expressão é igual a 14. E de fato, 8 vezes 3 é igual a 24, menos 10 é igual a 14. Isso daqui seria uma sentença verdadeira. E essa última aqui, 9 é maior do que 9. Ele também está afirmando 9 é maior do que 9. É verdadeiro? Não, é falsa. Mas dá pra gente classificar. Esse segundo exemplo aqui, gente, quando você vê uma declaração e você vê que a declaração está dependendo de algum valor, de alguma coisa assim, então nós temos uma sentença aberta, tá? Uma sentença aberta, ó. Sentença aberta. Bom, beleza. Então agora a gente consegue definir o que é uma proposição. Então, proposição é toda frase declarativa não aberta que pode ser classificada ou em verdadeira ou em falsa. Olha só que bizarro, gente. Nós temos algumas questões de concursos que abordam exatamente isso. A questão de ser uma declaração, de não ser uma declaração, de ser uma proposição, de não ser uma proposição. Dá uma olhadinha aí, ó, se liga. Então, dá uma olhada nessa questão aqui. A prova tem como banca o CESP, Sebrasp. É uma prova lá do Banco do Brasil de 2007, para o cargo de escrituário. As provas dessa banca examinadora têm um modelinho um pouco diferente, né? Ele não te dá alternativas para você marcar qual é a correta. Ele te dá uma frase, uma afirmação e você tem que verificar se ela está certa ou se está errada, tá? Então, essa frase aqui, ó, a gente tem que verificar se isso está certo ou se está errado. Vamos ver. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Ele te dá 3 sentenças aqui. Ele está falando que tem duas. Vamos ver mesmo se são duas, né? Lembrando que para ser uma proposição, a gente precisa ter uma declaração não aberta, não é isso? Uma declaração não aberta. Que a gente pode conseguir classificar em verdadeira ou falsa. Então vamos ver. A primeira. O bebê foi criado em 1980. Bom, beleza. Ele tá te afirmando isso, ele está declarando isso. A gente não sabe se é verdade ou não, pelo menos eu não sei. Tá? Isso não importa no exercício. O importante é a gente saber que a gente consegue classificar em verdadeiro ou falso. E aqui a gente consegue. Sendo verdadeiro ou falso ou não, tanto faz, tá? Então essa daqui, ela com certeza, ela é uma proposição. Beleza. Faça seu trabalho corretamente.
Bom, isso daqui é uma ordem, né? Seria uma frase o quê? Imperativa. A gente não consegue classificar as frases imperativas em verdadeiras ou falsas. Então isso daqui não é uma proposição. Vamos analisar a terceira agora. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Bom, beleza, também é uma declaração. A gente consegue sim classificar ela em verdadeiro ou falso, aí depende da Manuela, né? Então essa questão aqui, ela estaria correta, né? Certa. Porque nós temos exatamente duas proposições nesse conjunto aqui. Então beleza, gente. Espero que com esse vídeo você consiga ter noção de como é importante esses fundamentos iniciais, tá? Antes da gente começar a ver os conectivos, as proposições compostas e tudo mais, as equivalências lógicas e tudo mais do que a gente vai ver aí nos próximos vídeos, esse fundamento é muito importante. E logo logo teremos um vídeo só com esse tipo de resolução de exercícios. Beleza? Um abraço, um beijo no coração. Falou!